Olá, então vamos falar um pouquinho mais de ácidos, vamos fazer um fechamento aqui. Nós temos aqui a classificação empírica de ácidos. Cortou um pouquinho o que está escrito aqui. Classificação empírica significa classificação prática. Então aqui não é uma questão de molécula, não é uma questão de nomenclatura, não é uma questão de NOx, não é nada. É questão prática mesmo, de registro prático. Então tem duas classificações, vou chamar aqui de 1 e de 2. Ó, 1 e 2 que são interessantes para nós. A primeira delas diz respeito à volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é aquela capacidade de um líquido em se tornar gás, em vaporizar, em gerar pressão de vapor. Tá? Quanto mais alto o ponto de ebulição, menor vai ser essa volatilidade. Ok? Então, essa é uma característica prática, física interessante dos ácidos. Existem os ácidos fixos, tá? Aqueles que não liberam vapores com facilidade. Ó, o que significa isso? Não liberam vapores com facilidade. Eles têm baixa volatilidade, tá? Como o ácido sulfúrico, o ácido bórico, que eu coloquei aqui, tá? E existe o contrário, os ácidos voláteis, também chamados de fumegantes. Olha o nome prático, fumegante, né? Libera vapor com facilidade. Dois exemplos clássicos aqui, o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Esses ácidos, via de regra, nós guardamos na capela. A capela, não estou falando do lugar de oração, eu estou falando da capela do laboratório. Parece uma churrasqueira, né, cara? Só que em geral é de material sintético, tem uma porta de vidro e tem uma chaminé com exaustão, certo? Por quê? Porque esses ácidos estão, via de regra, soltando vapores. Se vocês abrirem o frasco de um deles no laboratório, a gente começa a desatarrachar e faz aquela nuvem, né? Então, fumegante não é brincadeira, não é apelido, é uma coisa real. Bom, e a outra classificação é quanto à estabilidade do ânion. Nós temos dois ácidos, os estáveis e os instáveis, tá? Estável é aquele que tem estabilidade. O que significa isso? Esse ácido faz uma reação química e o ânion dele antes da reação é o mesmo ânion depois da reação. Por exemplo, né, você pega um ácido, esse ácido ataca um metal. Pegamos aqui os exemplos que eu coloquei, o ácido clorídrico ou o ácido sulfúrico. Pode ser o clorídrico, que é mais simples. Então, por exemplo, o ácido clorídrico atacou um pedaço de metal. Ele vai formar um sal. Esse sal vai ter o metal que foi atacado como cátion, né, e o ânion vai ser o mesmo ânion cloreto Cl- do ácido clorídrico. Ele é estável, não mudou nada, o ânion continuou o mesmo. E vai liberar hidrogênio gasoso. Agora, se por exemplo você pegar o ácido nítrico, HNO3, que é instável, e colocarem ele para atacar o cobre, por exemplo, vocês vão ter formação de sais de cobre, mas o ânion NO3, o ânion nitrato, vai se decompor, vai liberar óxidos de nitrogênio na atmosfera, etc, etc. Certo? Então é um ácido instável, certo? Ninguém tem que decorar todos os ácidos para saber quem é estável, quem é instável. Eu falei aqui só de alguns casos clássicos para vocês. Mas possivelmente quando aparecerem questões, eles vão citar, olha, esse ácido aqui quando reage sofre tal reação. Se vocês olharem que o ânion do ácido se decompôs, né, ele é instável. Se ele se manteve, tem o mesmo ânion, né, então ele é estável. Tem que ficar bem atento, né, na reação para ver se teve um pedaço de decomposição lá. Tá bom? Então isso aqui são classificações práticas. Podem aparecer, não são tão frequentes, mas podem aparecer em questões. Bom, e para finalizar aqui, um cuidado com nomenclatura. Eu peguei aqui dois ácidos para a gente trabalhar, que foram aquelas regras do NOx, certo? Eu disse para vocês que tem mais de uma regra para dar nomenclatura. Tem uma regra que é a regra correta, digamos assim, que obriga vocês a decorarem o ácido padrão, tá? O ácido orto, de todos os elementos X, né? Que seriam lá o elemento central do ânion do ácido. Só que isso é pouco viável, né? Demora muito e te perde muito tempo. Então se vocês usarem a regra do NOx, vai funcionar sempre, a não ser com esses dois caras aqui, né? Em termos de inorgânica, que podem criar caso. Esses dois ácidos têm nomes que já são clássicos, consagrados na química, né, são conhecidos desde o Egito Antigo praticamente, e esses ácidos também são, digamos que, cada um é um lobo solitário na sua família em termos de inorgânica, certo? Ou seja, tem ele ali e ele que vai ser a referência, ele que vai ser o orto, tá? Por isso que a regra do NOx se rala quando vai tentar resolver essa nomenclatura, tá? Então o primeiro deles aqui, o H2CO3, ó, NOx padrão do hidrogênio é 1 vezes 2, 2. Ó. 2 vezes 1, 2. Oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Para zerar tem que dar mais 4. Sobe dividindo por um carbono, mais 4. Mais 4 na nossa tabelinha daria oso. Então o nome correto dele seria ácido carbonoso. Porém, ele é ácido carbônico. Tá? É o único ácido inorgânico do carbono.
Se vocês fossem fazer a classificação de força, daria 3 menos 2, 1. Vocês classificariam ele como moderado. Porém, nós vamos botar uma regra aqui, ó. Todo ácido do carbono é fraco. Tá? Vocês olharam o carbono no ano do ácido, taca que ele é fraco, não percam tempo. Certo? Porque essas regras, na verdade, são adaptações para a gente chegar em respostas que, na verdade, deveriam derivar de quê? De estudos numéricos, de valores de laboratório desses ácidos. Só que a nossa cabeça não é um gigantesco handbook de química para lembrar tudo isso. Por isso que vocês aprendem essas regras, tá? Então achou carbono lá? O ácido é fraco. Por isso que eu deixei esses caras para o final, né? E aquele outro ali, mesma lógica, ó. Hidrogênio NOx padrão 1 vezes 3, 3. NOx padrão do oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6. Para zerar tem que dar mais 3. 3 sobe dividindo por 1 boro, mais 3. Deveria ser ácido boroso. Não é. Esse aqui é o ácido bórico. Pelos mesmos motivos, é o nome consagrado, é o ácido padrão do boro, né? Em termos de oxácidos. O ácido bórico é muito conhecido de vocês, né? Ele é sólido, né? Ele é muito usado em veneno para barata, né? Então, aquelas iscas que matam barata, viu, pessoa que tem medo de barata? Esse é um bom amigo para vocês. O ácido bórico é usado para isso. E também se faz, alguns derivados dele vão ser usados em produtos de farmácia, tá? Então tá aí o ácido bórico. O ácido carbônico é um bom amigo nosso, né? Todas as bebidas fermentadas e gaseificadas usam esse gás, o gás carbônico, né, dentro da água, e a reação do gás carbônico com a água, ó, gera ácido carbônico. É o que vai dar um sabor azedinho para refrigerante, né, que vai tirar o excesso de alcalinidade do sabor da água mineral, que é a cerveja, champanhe, etc, etc, etc. Então, o gás carbônico é o gás das bebidas, né? E o ácido carbônico é o ácido derivado dele quando dissolvido em água. Tá bom? Então tá. Então isso aqui é a primeira parte que a gente vai trabalhar aqui nessa última aula de encerramento de ácidos. E agora tem uma, eu vou apagar aqui, uma que é interessante para vocês saberem, tá? Que são as reações de ionização com água que nós usamos para os ácidos. Eu vou pegar um ácido bem conhecido de vocês, que é o ácido fosfórico, para a gente conversar sobre isso, tá? Por que eu vou pegar o ácido fosfórico? Porque ele é um triácido, né? E ele vai sofrer ionização dos 3 hidrogênios. Então, é muito mais tranquilo, como exemplo, porque ele vai abraçar todas as situações pertinentes. Vamos lá, então. Então, olha só. Reações de ionização de ácido, certo? São todos fenômenos químicos. Então, olha só. Vocês têm lá H3PO4. E ele vai reagir com água. Lembrando, o que vai ser formado? Um H+ vai sair daqui do ácido e gruda lá na água. Isso vai acabar formando H3O+, que é o cátion hidrônio. Muitas vezes a gente simplifica ele para H+, porque a gente simplifica essa água com H2O daqui, aí vai sobrar só H+. Mas é uma simplificação matemática, tá, gente? H+ livre, assim, solto, feliz, olha, isso é uma coisa bastante rara, a gente não vai tratar disso ali. Em solução aquosa é H3O+, tá bem? É uma representação melhor, mais correta. E o que sobrou dele aqui? Sobrou H2PO4-. Tá? Essa é a primeira ionização do ácido fosfórico, porque saiu o primeiro hidrogênio. Tá? Quando vocês tiverem aqui H2PO4- reagindo com outra água, o que vai acontecer? Vai sair o segundo hidrogênio. Então, olha só. Essa é a segunda reação de ionização. Vocês vão formar aqui outro H3O+, certo? E vão formar um outro ânion, que é o HPO4-2. Ok? Então, essa é a segunda reação de ionização. Lembra que a gente falava de ácidos de Bronsted, mais fortes e mais fracos? Aqui é um caso clássico. Ó.
há uma tendência de força maior aqui. Então o H3PO4 vai perder o H+, mais facilmente do que o H2PO4-. E, consequentemente, o HPO4-2, quando reagir com água, também vai formar H3O+. Porém, o que acontece? A força desse fato, desse fenômeno aqui, é bem menor que dos dois anteriores. Via de regra, a primeira é a mais intensa. Quando a gente vai ter a segunda ionização, já tem uma queda brusca, tá? E a terceira já é assim, o frango, né? A mais fraquinha de todas, certo? E aí, isso aqui vai formar PO4-3. Eu falei outra vez desse sisteminha aqui, preocupado com a questão de bronze e cloro. Agora eu estou falando preocupado com representar a ionização do ácido. Então a ionização do ácido é sempre isso. Ele mais água forma H3O+, e o resto que sobrou dele sem o H+, vai ser a primeira ionização. Isso aqui são as etapas de ionização. Eu peguei o ácido fosfórico, lembra? Porque ele é um triácido. Então eu tenho aqui a primeira energia de ionização, a primeira equação de ionização, aqui a segunda equação de ionização. Eu voltei lá para propriedades periódicas, viu o lapso de memória aqui? E aqui a terceira equação de ionização, certo? Se pedirem para vocês a equação global, olha só, nós fazemos que nem um sistema de adição de equações da matemática. Exatamente a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Ó, começa com quem? Com H3PO4. Aqui, então bota aqui, ó, H3PO4. A reação sempre se dá com água. Então olha aqui, eu tenho 1, 2, 3 águas do mesmo lado da equação. A seta que indica a equação química equivale ao sinal de igual da matemática, tá? Então olha só, usando essa lógica eu tenho 3 águas. Então vou botar aqui, ó, 3H2O, certo? Do outro lado eu vou formar quem? 3H3O+, ó. 1, 2, 3, somei, eles estão do mesmo lado da seta. 3H3O+. E vocês vão notar o que vai ficar lá no final. Se vocês fizerem a lógica dos sistemas de equação da matemática, olha aqui, ó. O H2PO4-, olha aqui, ele aparece uma vez antes da seta e uma vez depois da seta. Se aparecem lados opostos, a gente simplifica na matemática. Mesma coisa o HPO4-2, ó, ele aparece uma vez depois da seta e uma vez antes da seta. Então o único que vai sobrar aqui é o PO4-3. Então aqui vocês têm a equação total ou a equação global de ionização do ácido fosfórico, pressupondo que ele vai perder todos os hidrogênios e tal. A gente sabe que nunca é 100%, tem uma questão numérica em cima disso. Lá no segundo ano, vocês calculam isso aí, certo? Com constantes, né? Que tem a ver com equilíbrio químico, que é uma matéria bem mais complexa do que isso. Por enquanto, esse tipo de percepção aqui está ótimo para nós, certo? Alguns ácidos que têm apenas um H ionizável vão ter apenas uma etapa. Alguns com 3, que nem esse aqui, 3 etapas, com 2 Hs, 2 etapas e etc, etc, etc. Beleza? Então, aqui nós terminamos ácidos. Agora nos falta falar sobre bases. Próxima função.